Secretaria da Saúde apresenta aos deputados prestação de contas do terceiro quadrimestre do ano passado. Comissão de Educação dá prazo de uma semana para a apresentação de emendas ao plano estadual que define metas para o setor. Fórum Parlamentar que trabalha pela revisão do Pacto Federativo garante adesão de 17 assembleias do país à proposta catarinense. E ainda o início da tramitação do projeto que institui o novo plano de previdência complementar para futuros servidores estaduais. Agora no Notícias da Semana. Foi lido esta semana em plenário o projeto do governo que institui o novo plano de previdência complementar para futuros servidores estaduais. O projeto foi encaminhado à Assembleia com regime de urgência, como conta a repórter Maria Helena Salles. O projeto de lei lido em plenário cria um fundo previdenciário complementar, o SCPREV. Caso a matéria seja aprovada, quem ingressar no serviço público estadual através de concurso público e quiser se aposentar com valores acima do teto do INSS, terá que fazer uma contribuição adicional. O teto do INSS atualmente é de R$ 4.663 garantidos pelo governo do estado. Para receber esse valor, os futuros servidores públicos terão que contribuir para o IPREV com uma alíquota de 11% sobre o vencimento mensal, com igual contrapartida do governo. Caso o servidor decida ampliar o benefício, terá que participar do SCPREV, fazendo mais uma contribuição mensal de 8% sobre o salário, com contrapartida do Estado no mesmo percentual. O novo fundo não terá vínculo com o governo estadual e as contribuições serão investidas no mercado financeiro para capitalizar o SCPREV. A mudança no regime de previdência vale apenas para quem entrar no serviço público a partir da transformação do projeto em lei. Para os servidores atuais, o projeto não prevê nenhuma alteração. O governo do estado quer promover esta mudança no regime previdenciário para reduzir as despesas do setor público com aposentadorias e pensões. De acordo com dados da Secretaria de Estado da Fazenda, só este ano o déficit da Previdência dos servidores públicos estaduais deve ficar próximo de 3 bilhões de reais. O projeto que cria o SCPREV foi protocolado em regime de urgência e tem prazo de 45 dias para tramitação. A matéria deverá tramitar em 3 comissões, na de Constituição e Justiça, na de Finanças e Tributação e na Comissão de Trabalho e Serviço Público. A expectativa do líder do governo, o deputado Silvio Drevec, do Partido Progressista, é que a análise e votação nas comissões sejam rápidas. Se o projeto passar e virar lei, a partir de 2016, os futuros servidores públicos do Estado já farão parte do novo regime previdenciário. Nós temos prazo suficiente para tratar em todas as comissões e, se for o caso também, até pode ser feita a reunião de comissão conjunta, porque, como eu disse, é um projeto que não tem nenhum prejuízo ao servidor atual e que programa uma saúde financeira para o futuro de Santa Catarina, tanto para o Estado como para o próprio servidor, que garante as aposentadorias para quem deseja ter uma aposentadoria maior e com segurança no futuro. Ainda em plenário, deputados discutiram a medida provisória que autoriza empréstimo do Badesc às empresas localizadas em municípios atingidos pelas chuvas de julho desse ano. O documento que segue para a sanção do governador foi aprovado em plenário com alterações no texto original. O projeto de conversão em lei da medida provisória foi aprovado por unanimidade em plenário. A matéria autoriza o repasse de recursos financeiros do Poder Executivo para o Badesc, a Agência de Fomento do Estado. O objetivo é auxiliar no atendimento emergencial de atividades empresariais nos municípios catarinenses atingidos pelas catástrofes climáticas ocorridas em julho deste ano. A proposta foi aprovada aqui em plenário com uma emenda modificativa que já havia sido discutida e aprovada anteriormente nas comissões do Parlamento. Com a alteração, os municípios que haviam declarado situação de emergência, mas não chegaram à situação de calamidade pública, também poderão acessar os recursos, desde que tenham contabilizado mais de 20 milhões de reais em prejuízos nos estabelecimentos comerciais e industriais da cidade. O governo do estado vai pagar o juro, que dá em torno de 4 milhões de reais, e vai ter um valor aproximadamente de 12 milhões de reais para emprestar cujas empresas tiveram prejuízos
por conta do evento que atingiu na ocasião aqueles municípios. Os recursos para as empresas localizadas em cidades atingidas serão disponibilizados em duas modalidades de crédito. A primeira de capital de giro associado empresarial e a segunda para reposição de máquinas e equipamentos, construção e reforma. Segundo o líder do governo na Assembleia Legislativa, cada empresa terá direito a um empréstimo de até R$250 mil, que poderão ser pagos em 36 vezes com juros zero. Certamente que vai ser um instrumento, ou seja, vai ser uma alavanca para voltar novamente os municípios a recuperarem os seus negócios, ou seja, essas empresas, gerar emprego, gerar renda e voltar a fortalecer a nossa economia local. Então, temos que reconhecer essa atitude do governo do Estado em oportunizar e, ao mesmo tempo, dar uma condição de recuperação dessas empresas. Outro projeto que recebeu o aval dos parlamentares foi o que prevê medidas para garantir a segurança de quem toma banhos de piscina. É um dispositivo que pode salvar vidas. No Brasil, atualmente existem mais de 1.800.000 piscinas residenciais ou coletivas. São instrumentos de lazer que, além da diversão, também podem trazer risco à vida dos banhistas. Dados da Associação Nacional dos Fabricantes de Piscinas apontam que apenas 2% delas contam com dispositivos de segurança nos ralos. Uma falta que pode ter influenciado em outra estatística, levantada pela Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático. Dos 6.500 brasileiros que morreram afogados em 2010, 1,6% perderam a vida em piscinas. Mais da metade eram crianças com até 9 anos de idade. Para ajudar a evitar novas mortes, o deputado progressista Valmir Comim apresentou um projeto de lei que foi aprovado em plenário. A proposta obriga a instalação de dispositivos de segurança em todas as piscinas residenciais e coletivas do estado. Entre os dispositivos estão um sistema anti-sucção, com ralo anti-aprisionamento ou tampas nos ralos. Botão de parada de emergência conectado à bomba, acessível a todos e acionado manualmente. E ainda barreira de proteção e revestimento antiderrapante no entorno da piscina. Conforme o projeto de lei, os dispositivos de segurança serão obrigatórios para a obtenção de alvará de funcionamento das piscinas de uso coletivo. A proposta prevê que, a partir da regulamentação, os proprietários de piscina no estado, inclusive as particulares, terão 1 ano para fazer as adequações necessárias. O projeto ainda precisa da sanção do governador para se transformar em lei. Um simples dispositivo que custa aproximadamente R$50 no mercado, numa loja de material de construção, poderá resolver definitivamente esse problema. Evidentemente que vai haver a necessidade de uma fiscalização no próprio ABITS, o próprio Corpo Bombeiro, no alvará, para que se possa transcorrer normalmente e que as pessoas tenham a consciência da necessidade desse dispositivo. E veja ainda hoje, Comissão de Educação dá prazo de 1 semana para a apresentação de emendas ao Plano Estadual que define metas para o setor. Nós voltamos em instantes. Não sai daí. A Comissão de Educação da Assembleia iniciou esta semana as discussões sobre o projeto do governo que institui o Plano Estadual de Educação. A matéria era aguardada pelos parlamentares do colegiado que se anteciparam à chegada da proposta. O plano foi tema de uma série de audiências públicas realizadas pelo Estado. Elas vão servir de base para aperfeiçoar o projeto. O Plano Estadual de Educação traça as metas para os próximos 10 anos para o sistema educacional do Estado. Aqui na Assembleia Legislativa, a matéria foi protocolada no mês de junho. Já passou pelas comissões de Constituição e Justiça, Finanças e Tributação e agora está na Comissão de Educação. O relator do projeto, deputado Valdir Cobalcini, do PMDB, colocou em debate aos outros integrantes o calendário de tramitação da matéria. A partir desta terça-feira, os parlamentares do colegiado terão 1 semana para a apresentação de emendas. Se forem acrescentadas emendas ao projeto, o texto terá que voltar à Comissão de Constituição e Justiça. A previsão
é que a matéria seja votada em plenário no mês de novembro. Dia 3 de novembro, nós vamos concluir, apresentar o relatório para ser deliberado pela Comissão de Educação e imediatamente após ainda a deliberação da Comissão de Justiça, porque eventualmente com a apresentação de alguma emenda ele deve retornar à Comissão de Justiça, mas que delibere também e no dia 4 de novembro nós possamos levar a plenário para a deliberação dos 40 deputados que compõem a Assembleia Legislativa. Elaborado pelo governo do estado, o projeto deve estar em consonância com as estratégias traçadas em âmbito nacional. O plano contém diretrizes como a busca da erradicação do analfabetismo e a superação das desigualdades educacionais. Em Santa Catarina, a matéria foi amplamente discutida com a sociedade, em 8 audiências públicas realizadas pelo estado. As sugestões colhidas vão auxiliar no aprimoramento do projeto. É a primeira oportunidade que Santa Catarina tem de discutir de forma ampla as metas para a educação, desde a educação infantil, do ensino fundamental, do ensino médio, do ensino superior, do ensino em tempo integral, enfim, todas as diretrizes que norteiam a educação em Santa Catarina, nós estamos tendo a oportunidade de discutir, de apresentar, de aprimorar o projeto e não tenho dúvida de que nós não vamos perder essa oportunidade, que Santa Catarina tem muito a ganhar com a aprovação desse projeto que se transforma em lei e que tem um objetivo claro, que é de melhorar a qualidade da educação em nosso estado. Já na Comissão de Turismo, deputados debateram o projeto que prevê a criação da Rota da Cerveja de Santa Catarina. A matéria é de autoria de Jean Loureiro, do PMDB. A Rota das Cervejas Catarinenses vai incentivar a produção de cerveja artesanal. Aqui no estado, é possível conhecer de perto todo o processo de produção cervejeiro. A reunião da Comissão de Turismo destacou que a bebida artesanal é diferenciada, pura e feita com uma receita própria. A matéria que cria a Rota da Cerveja de Santa Catarina estimula o setor, que vende produtos de qualidade, inseridos nas tradições de cada região. Entre os objetivos do projeto estão o desenvolvimento do turismo, a promoção de eventos ligados à produção de cerveja e geração de emprego e renda. São ações que visam fomentar a economia catarinense. A matéria é de autoria do deputado Jean Loureiro, do PMDB. O texto prevê a criação da rota no Vale Europeu, no Vale do Contestado, no Caminho dos Príncipes, no Grande Oeste, na Costa Verde Mar, no sul do estado e na Grande Florianópolis. Para o secretário de Turismo estadual, a iniciativa vai trazer benefícios para Santa Catarina. Ações como essa nos auxiliam na estruturação dessa cadeia produtiva que o turismo gera, que o turismo constrói, mas que paralelamente a isso precisa, evidentemente, ter produtos para oferecer para que as pessoas possam cada vez mais escolher Santa Catarina. O presidente da Associação das Microcervejarias de Santa Catarina também participou do encontro e fez sugestões ao projeto, que são de grande significado para o setor. Hoje é um setor que cresce a passos largos e está entrando na mesa de todo o catarinense. A visitação turística é fundamental para que ele conheça como é fabricado, as pessoas que estão envolvidas. E o projeto ele vem auxiliar muito a divulgação das rotas cervejeiras de Santa Catarina. Com as sugestões apresentadas, nós vamos elaborar um substitutivo global, onde vai deixar de lado o projeto original e contemplar mais pontos que são importantes para esse fortalecimento econômico. O substitutivo vai ser encaminhado ao relator, que no acordo já estabelecido na comissão vai se manifestar favoravelmente, e o próximo passo é ir para o plenário para votação. Outra rota que está prestes a ser criada no estado é a do vinho. A matéria passou esta semana pela Comissão de Agricultura, que também reconheceu o município de Antônio Carlos como a capital catarinense das hortaliças e hortifruti granjeiros. Os números levantados pela Comissão de Agricultura comprovam a importância do município de Antônio Carlos no setor hortifruti granjeiro. São produzidas, em média, 150 mil toneladas de hortaliças por ano. 80% das pessoas que lá vivem atuam no setor. Para o relator do projeto, o deputado José Milton Schaeffer, do PP, a aprovação também expressa uma justa homenagem aos agricultores. Antônio Carlos é um case de sucesso da agricultura familiar
de Santa Catarina e pode servir de referência até para criar políticas públicas de combate ao êxodo rural. E esse título, esse reconhecimento que a Assembleia Legislativa está dando de capital catarinense de hortifrutigranjeiros é uma homenagem ao agricultor de Antônio Carlos e a toda a população, a administração municipal também de Antônio Carlos, por todo o trabalho que faz em termos de agricultura familiar. Outro projeto aprovado durante a reunião da comissão, presidida pelo deputado Natalino Lázari, é o que institui a Rota da Uva e do Vinho no estado. As áreas que fazem parte do roteiro estão no Sul, Serra, Meio-Oeste, Oeste e Vale. Entre os objetivos, o incentivo ao enoturismo e a produção de uvas, vinhos e sucos no estado. Vai integrar as nossas regiões produtoras de uvas e de vinhos e é mais um canal aberto para que o nosso produtor, sobretudo, que é o fim de tudo aquilo que a gente realiza aqui, consiga produzir com a perspectiva de poder vender. Então, a rota da uva e do vinho, o nome já diz, é uma rota, é um caminho, é uma estrada que se abre a mais para o produtor poder vender a sua produção. Deputados também deram aval ao projeto que incentiva a captação e o armazenamento de água nas propriedades rurais. A matéria passou esta semana pela Comissão de Finanças e Tributação. O PL 196.6 de 2013 tem como objetivo o melhor aproveitamento e o uso racional das águas em Santa Catarina. A autora do projeto, deputada estadual do PT, Luciane Carminati, explica que a intenção é dar condições para que os proprietários rurais possam construir poços artesianos e cisternas e, assim, diminuir os efeitos da época de estiagem. O que nós estamos garantindo em lei é que exista um programa estadual combinando a parceria entre a EPAGRE, entre os agricultores, entre o governo do estado, as prefeituras, no sentido de formar os agricultores, preparar, garantir que eles tenham conhecimento técnico para a preservação ambiental e também que nós tenhamos condições de garantir os equipamentos, os materiais, os produtos para viabilizar a cisterna, então um subsídio também para ter então a captação d'água e o armazenamento d'água. Antes de ir para a votação em plenário, o PL ainda passa pelas comissões de Turismo e Meio Ambiente e Agricultura e Política Rural. Ainda durante a reunião da Comissão de Finanças, os deputados aprovaram o calendário de tramitação do Plano Plurianual, o PPA, e também da Lei Orçamentária Anual, a LOA. O prazo para apresentação de emendas parlamentares ao PPA vai de 30 de outubro a 6 de novembro. Já para a LOA, esse prazo é de 13 a 20 de novembro. O parecer conclusivo do relator do PPA tem data prevista para o dia 25 de novembro e o da LOA para 2 de dezembro. Durante a reunião da comissão, também foi anunciada a audiência pública proposta pelo deputado do PR, Mário Marcondes. Entre os temas que serão debatidos, o ajuste fiscal proposto pelo governo federal, o retorno da CPMF, o aumento de tributos federais e o corte de repasse de recursos para obras de infraestrutura no estado. A audiência acontece na próxima segunda-feira, dia 26 de outubro, às 10 horas da manhã, no plenário da Casa. E veja a seguir, Fórum Parlamentar que trabalha pela revisão do Pacto Federativo garante adesão de 17 assembleias do país à proposta catarinense. O Notícias da Semana volta em instantes. Deputados da Comissão de Saúde conheceram esta semana os investimentos e ações realizadas pelo governo na área da saúde nos meses de julho, agosto e setembro do ano passado. Nas contas do Estado, metas cumpridas e outras a serem alcançadas. Um dos desafios é levar especialistas para cidades que não contam com hospitais para atender a população. As informações apresentadas na prestação de contas mostram os resultados dos investimentos feitos pela Secretaria de Estado da Saúde, as metas cumpridas e as que não foram realizadas. O relatório revela dados que podem ser usados no aprimoramento da gestão desses investimentos. Um exemplo é quanto ao número de hospitais de Santa Catarina em relação ao número de municípios.
não há uma unidade hospitalar para cada cidade, mas com base no documento, é possível pensar estratégias que ampliem o atendimento especializado à população. A gente está tentando reestruturar toda a nossa rede hospitalar do Estado de Santa Catarina, não somente com hospitais administrados pela SESP, mas sobretudo também hospitais filantrópicos, para a gente fazer essa reestruturação numa lógica em que a gente consiga avançar e trazer mais especialidades de uma forma regionalizada. As equipes da Secretaria de Estado da Saúde explicaram detalhes do relatório da prestação de contas do terceiro quadrimestre do ano passado à Comissão de Saúde. Foram mostrados números, metas, diretrizes e ações relativas aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro. Entre os dados, foi apresentado o total de exames feitos pelo Laboratório Central neste período. Foram 287 mil. Outra informação importante é que 80% da população está coberta pela rede de atenção básica. Já em relação ao combate à AIDS, a Secretaria de Estado da Saúde apresentou a quantidade de preservativos distribuídos. Foram 2,5 milhões no último quadrimestre do ano passado. O modo que foi apresentado nesta audiência pública para os usuários, para os deputados, para o Ministério Público, foi de uma forma muito equivocada, até porque faltam dados, faltam números. Os investimentos na área de implementação, reformas dos hospitais do Estado de Santa Catarina, que estava no Plano Anual de Saúde e que não foram destacadas, as investigações de mortalidade infantil e materna que não foram investigadas pela Secretaria de Estado da Saúde, o aumento de AIDS no nosso Estado, o aumento de sífilis no nosso estado, o aumento de casos de dengue no estado de Santa Catarina. Nós queremos crer que na próxima apresentação da prestação de contas, que vai ser no dia 24 de novembro, sejam sanadas essas dificuldades para que o usuário do Sistema Único de Saúde, os parlamentares dessa casa, o Ministério Público Federal e Estadual, possam entender aqueles números veiculados pela Secretaria de Estado da Saúde. Uma medida provisória que está tramitando no Congresso Nacional foi tema de debates na Assembleia Legislativa. A MP altera a lei que cria o marco regulatório do terceiro setor. A reunião foi realizada na sala de imprensa da Assembleia Legislativa. Representantes de associações voltadas ao atendimento de pessoas com deficiência em Santa Catarina participaram do encontro. Em pauta, a possibilidade de alteração da lei federal que cria o marco regulatório para o terceiro setor, definindo diretrizes para as relações entre o poder público e as organizações da sociedade civil. Nós estamos discutindo no Congresso Nacional toda a norma que vai regulamentar as parcerias entre o poder público e as organizações da sociedade civil. E é um debate importantíssimo. Santa Catarina não pode deixar de participar dessa discussão, por isso estamos reunindo aqui nesta segunda-feira lideranças que atuam no segmento com o propósito de colher subsídios, sugestões e darmos a contribuição catarinense a esse debate que é um debate nacional. Publicada em 31 de julho de 2014, a Lei Federal número 13.019 deve entrar em vigor apenas em janeiro do ano que vem. Ela institui as normas para as parcerias voluntárias entre o poder público e as organizações da sociedade civil, que são entidades de direito privado, mas sem fins lucrativos. A lei determina a instituição de programas de capacitação e a divulgação de todas as parcerias celebradas entre as associações e o poder público. Passa a exigir planos de trabalho com descrição pormenorizadas de metas que devem ser atingidas. E também determina que, para realizar as parcerias, a administração deverá realizar chamamento público para selecionar organizações da sociedade civil que tornem mais eficaz a execução do objeto. As organizações da sociedade civil consideram o novo marco regulatório uma novidade positiva, mas avaliam que alguns pontos precisam ser alterados. Coordenador administrativo da Associação Amor pra Down de Balneário Camboriú e Itajaí, Wilson Reginato Júnior, apontou alguns itens da lei que podem prejudicar o trabalho que já vem sendo desenvolvido pelas associações. Temos uma preocupação muito grande com relação ao preço dos serviços, porque essa lei nova ela prevê uma licitação pública, e a gente entende que atendimento de pessoa com deficiência ele tem um custo mínimo a ser pago. Isso não está acontecendo, essa é uma das grandes preocupações nossas. Outra preocupação é com relação à prestação de serviço continuada desse serviço a pessoas com deficiências, que ele não pode ser paralisado.
sob pena de prejudicar a saúde das pessoas com deficiência. Então, a gente está pedindo para que se altere a lei e se inclua, né, como uma inexigibilidade da lei a pessoa com deficiência. O dia 24 de janeiro de 2016 é a data prevista para a Lei Federal 13.019 entrar em vigor, mas até lá ela ainda pode sofrer mudanças. Uma medida provisória está tramitando no Congresso Nacional com esse objetivo, e as sugestões colhidas aqui em Santa Catarina serão encaminhadas ao senador Paulo Bauer, do PSDB, que preside uma comissão mista no Congresso para estudar essas possíveis alterações. A expectativa é que a MP entre em votação nos próximos dias. O presidente da Federação das APAES de Santa Catarina, Júlio César Aguiar, falou sobre a principal sugestão encaminhada pelo grupo. Uma das grandes sugestões é para que as entidades que têm atendimento de prestação continuada sejam isentas do chamamento. Ou seja, que elas, no momento que a lei entrar em vigor, elas cumpram todos os requisitos da lei, menos o chamamento, que praticamente é uma licitação, o que, em muitos casos, iria inviabilizar hospitais, orfanatos, asilos, entidades que atendem a pessoa com deficiência, ou, enfim, todas as filantrópicas. Deputados que integram o Fórum do Pacto Federativo anunciaram esta semana a adesão de 4 novas assembleias às propostas elaboradas pelo Parlamento catarinense. Para que elas sejam apresentadas ao Congresso na forma de emendas à Constituição, 14 casas legislativas precisam aprovar as sugestões na forma de projetos de resolução. 5 já fizeram isso, como conta a repórter Maria Helena Salles. O deputado Kennedy Nunes, do PSD, falou em plenário sobre a viagem e apresentou um vídeo que registra as visitas dele e do deputado Fernando Coruja, do PMDB, ao Amapá, Pará, Tocantins e Mato Grosso. Os 2 parlamentares estiveram nas assembleias legislativas desses 4 estados e em todos conseguiram as assinaturas necessárias de adesão à proposta da Assembleia Legislativa de Santa Catarina para a revisão do Pacto Federativo. Os deputados têm como bandeiras 4 emendas à Constituição Federal, visando aumentar a autonomia de estados e municípios e o poder do cidadão. A ideia foi levantada pelo Fórum Parlamentar Catarinense do Pacto Federativo, mas para que possam tramitar no Congresso Nacional como propostas de emendas constitucionais, antes as medidas precisam ser aprovadas como resoluções por pelo menos 14 assembleias legislativas do país. Com esta última viagem, os parlamentares catarinenses já contabilizam a adesão de 17 assembleias legislativas, incluindo a daqui. 5 já promulgaram os projetos de resolução. A expectativa é que nas próximas semanas as medidas passem também em outras 9 assembleias e cheguem ao Congresso Nacional, onde deverão ser protocoladas como propostas de emendas constitucionais. Os deputados querem a mudança na composição do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal e do Fundo de Participação dos Municípios, que determinadas competências legislativas privativas da União passem a ser concorrentes com os estados e Distrito Federal. A apresentação de proposta de emenda à Constituição por iniciativa popular e a destinação de, no mínimo, 10% da receita corrente bruta da União às ações e serviços públicos de saúde, excluindo deste percentual as emendas parlamentares ao orçamento federal. O bom é que houve este avanço, né? Nós conseguimos cumprir a nossa meta. Mas agora o Ceará, o Maranhão, a própria Bahia, os estados que a gente não conseguiu visitar, estão chamando para a gente e nós vamos mandar para eles ver a possibilidade deles também se ajuntarem. O difícil era conseguir as primeiras. Como nós já alcançamos o número mínimo, agora ninguém quer ficar de fora. Como são 4 itens que está na pauta de qualquer discussão e os estados e municípios estão quebrando por falta de recursos, eu acho que Santa Catarina foi um grande momento, no momento certo, em que levantou essas propostas e a gente conseguiu essa adesão 100%. E o Notícias de hoje termina registrando o lançamento do livro que conta a vida e obra do ex-governador de Santa Catarina, Jorge Lacerda. A publicação lançada na Assembleia faz um apanhado das contribuições de Lacerda em áreas como a política e a educação.
O livro Jorge Lacerda, uma luminosa mensagem de cultura, é um trabalho de pesquisa com narrativa e análise de conteúdo dos discursos oficiais do político enquanto parlamentar e governador de Santa Catarina. O autor é o professor Paulo Sertec, sobrinho de Jorge Lacerda e doutor em educação pela Universidade Federal do Paraná. E dedicou 8 anos à pesquisa sobre os discursos, depoimentos, entrevistas e outros registros do tio, que foi um protagonista na construção dos valores culturais do país. Jorge Lacerda foi deputado federal por 2 legislaturas e governou Santa Catarina de 1956 a 1958, quando morreu vítima de acidente de avião. Lacerda também foi médico, jornalista, advogado assessor do ministro da Justiça e foi o fundador do suplemento mais influente da história nacional, o Letras e Artes, do jornal Amanhã do Rio de Janeiro. Ao longo da carreira, o ex-governador produziu inúmeros discursos considerados grandes contribuições à educação, à cultura, à história, à política e diversas outras áreas. Lacerda morreu cedo, aos 44 anos, mas deixou como legado ensinamentos que poderiam ser aplicados nos dias de hoje, como a defesa dos valores democráticos, a promoção da inteligência criadora, o desenvolvimento econômico e as relações entre capital e trabalho. Eu expandi o escopo desse trabalho, que deu origem ao livro, não só para a área de educação, mas também para tudo que ele fez em termos da política, que ele era medularmente político. Então, tenho a impressão que vale a pena a gente, quem é da terra, valorizar e conhecer aquelas contribuições que são importantes e pode servir de modelo, de exemplo para muitas pessoas. Por hoje é só, o Notícias da Semana vai ficando por aqui. A gente se vê semana que vem, no mesmo horário. Até lá. Até.